Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do H Plus Taon. E, pela primeira vez aqui de forma virtual, viva a tecnologia, diretamente de Belo Horizonte, do H Plus de Belo Horizonte. Estamos, neste episódio, falando com os aprovados. Aliás, não é pouca coisa, não, muito pelo contrário, é muita coisa. Tá aí no estúdio, eu vou pedir para cada um se apresentar, falar o nome e onde passou por enquanto, porque ainda não temos resultado de Enem, né, o processo seletivo de Enem, e a TRI, enfim, depois o SISU. Junto com o coordenador, Bruno Cacique, esse eu já apresento. Prazer estar falando com você de novo, Cacique. Prazer, todo meu, Quinzinho. Saudade de você, meu irmão. Abraço. Saudades. Então, vamos lá. Por favor, quem vai começar aí a se apresentar? Vamos começar pela Ana Flávia, aí vocês escolhem qual Ana Flávia vai começar. Pode ser primeiro. Vai você, Aninha. Oi, meu nome é Ana Flávia. Eu fui aprovada na Federal de Uberlândia, em primeiro lugar, na FUVEST, na USP, né? E na Unesp. Pode ir, Aninha, pode falar. Oi, meu nome é Ana Flávia. Eu fui aprovada na USP de Ribeirão Preto. Senhor Rafael. Oi, gente, meu nome é Rafael e eu fui aprovado em Medicina na USP Pinheiros em primeiro lugar. Não, mas calma. USP Pinheiros, primeiro lugar, e a redação? Redação nota máxima. Redação nota máxima, não pode deixar de falar uma coisa dessa. Coisa rara, né? Talvez a FUVEST seja a banca que tenha a mão mais pesada, ou pelo menos tradicionalmente a mais pesada. Então, mais que parabéns para todos vocês, de verdade. E uma pergunta, assim, vamos continuar nessa sequência. Cacique, por favor, se apresente, meu. Quem é você? Bom, tá bom. Eu sou o Bruno Cacique, sou coordenador pedagógico da Unidade de Belo Horizonte e tenho um orgulho imenso de trazer essas três maravilhas aqui para conversar com o senhor Joaquim e com todo mundo que está assistindo a gente, para passar algumas dicas, né? Contar um pouco da história deles. E professor de biologia, né? Professor de biologia. Estou aposentando, mas até ano passado eu era professor de biologia. Você dava 3, né? Você já deu a 1. Isso, no H Plus eu comecei dando biologia 1, trabalhava lá com a evolução, com ecologia e botânica, e esses três aqui assistiram minhas aulas de citologia, bioquímica, né, histologia e genética. A Ana até falou que escutou minha voz no dia da prova lá, na questão de sistema BO, alguma coisa assim, né, de aglutinogênio. Foi, isso. Olha aí, tá vendo? Veio a voz na minha cabeça, essa voz veio forte. Ana Flávia, você que passou em primeiro na UFA aí, quantos anos de cursinho você fez? Esse foi meu primeiro ano de cursinho, mas não foi meu primeiro ano estudando. Eu estudei em casa em 2021 e aí não deu certo. Aí eu fui pro cursinho e fiz o ano passado inteiro e passei. Coisa linda. Poxa, um aninho. E Ana Flávia Leles? Também é meu primeiro ano de cursinho. Eu só estudei esse ano. Meu pai amado, o que é isso? E você, Rafa? Eu fiz 1 ano e meio de cursinho, mas sobre estudar, eu estudei a vida inteira. Vocês todos se dedicavam bastante assim no ensino médio? Como é que era? Só para a galera entender, eu acho que assim, vocês estão numa posição onde todo mundo que quer medicina almeja chegar. Tem uma aprovação na USP e aprovações expressivas até demais aqui, parabéns. É o sonho de todo mundo que quer prestar medicina. Se vocês sempre se dedicaram, como é que foi a vida estudantil, pedagógica de vocês? Antes do ensino médio, eu estudava bastante, só que aí eu fui pro Cefet. E eu fiz mecatrônica no Cefet. Lá não é muito focado no Enem, mas tem uma base muito boa para exatas e para natureza. Então, isso me ajudou muito na hora de fazer as provas, porque eu precisei focar bem menos nessas partes. Acho que isso ajudou bastante. Lá no Cefet você fez o quê, Aninha? Eu fiz mecatrônica. Mecatrônica, você falou, verdade. E você, dona Ana Flávia? Eu também estudei no Cefet. Sério? Eu não sabia disso. Se descobrindo no podcast do H Plus. A questão eu fiz eletrônica lá no Cefet. E a mesma coisa que ela falou de exatas lá é sensacional. E se você não souber, você não passa.
Nossa, lá no ensino médio mesmo, é muito difícil exatas lá. A única coisa que eu achava muito difícil, por exemplo, de querer medicina, é porque lá algumas matérias não são foco por causa do técnico. O técnico é o foco lá. Então, por exemplo, algumas matérias a gente nem tinha mais no terceiro ano. Eu tive biologia, acho que, tipo, no primeiro e no segundo ano, e no terceiro ano cortava biologia, cortava geografia. História. Você Acho que também não história teve, né? História tem, mas na minha parte era um pouco fraco, humanas, por causa que teve Sim. muita rotação de professor. Isso atrapalhou bastante. Ah, entendi. Sim, mas a questão de exatas, nossa, é sensacional e deu uma base muito boa no cursinho. Se eu não senti tanta dificuldade assim em matemática, ajudava demais lá. Pois é. Aí, Bom, imagino o tanto que deve ter ajudado, né? Na matemática, na física. aham. Não, imagina. E você, Rafa? Então, o meu é um pouco o oposto, porque eu fiz um colégio particular, tive o privilégio de estudar numa escola que chama Fundação Torino, e o foco lá, na real, é, tipo, totalmente humanas. Então, eu sempre estudei muita filosofia, muita literatura, física também, eu acho que lá é bem forte, sabe? Tipo, eu cheguei com uma base bem boa de física, mas biologia e química, eu acho que foram as matérias que eu mais penei ao longo dessa minha trajetória de vestibular. E eu acho que é isso. Eu vi que você hoje na entrevista falou que você tinha um sonho de ser diplomata primeiro. Tinha. Então, foi um grande percurso. De diplomata para filósofo. Que e isso, agora gente? vai para medicina. Que isso? Vou falar um pouquinho disso, então. Então, é porque, eu não sei se vocês sabem, eu acho que no Cefet até tem aquelas simulações da Tem. Minion. Aham. Então, quando eu fiz a da fundação, tipo, no 8º ano, eu fiquei apaixonado com o negócio. Aí eu participava de um tantão de simulação das Nações Unidas e tal, e eu tinha certeza que eu queria fazer isso. Aí foi passando o tempo, comecei a estudar mais filosofia, comecei a me interessar cada vez mais, e eu acho que a filosofia, pra mim, foi tipo que um processo de autoconhecimento também. Então, foi uma coisa que foi muito apaixonante pra mim, então eu tinha certeza que eu ia fazer filosofia. Eu falava pra minha mãe, não inventa qualquer outro curso que eu não vou mudar, é filosofia. Aceite ou não aceite, entendeu? E aí depois, com o tempo, eu fui mudando um pouquinho, e quando eu descobri que eu tinha diabetes tipo 1, no início da pandemia um pouquinho, e eu quase morri, eu fiquei no CTI. Que isso? Minha glicose tava tipo, porque eu tava com cetoacidose, eu tava com hiperglicemia por um tempo lá. E aí eu tive que ficar no CTI um tempo, e aí tipo, eu comecei a ficar mais em contato com essa questão da medicina e tal. E eu gosto muito de cérebro, eu acho que vai ser o caminho que eu vou percorrer, né? Mas eu acho que o cérebro tem tudo a ver também com filosofia e com, tipo, buscar respostas. E eu acho que é um campo extremamente, sabe? Bacana demais. Bacana Que filosófico! Acho que, tipo, juntando, tipo, salvar vidas com, tipo, pesquisar. Eu até falei na entrevista, né? A questão da insulina mesmo veio de pesquisa. Então, eu acho que são coisas que me motivaram pra... Sensacional. Tá vendo, Kim? Tá saindo aqui de Belo Horizonte agora o mais novo neurocirurgião do Brasil, neurologista, depois vai pra... Que é isso? O cara não é pouca coisa não, Joaquim. Não é pouca coisa. Pegou primeiro lugar na ampla concorrência, não é isso? Primeiro lugar na ampla concorrência, com nota máxima na redação. Isso que você falou você queria ser filósofo, encaixa perfeitamente na banca da FUVEST. Não, com certeza. Eu acho que, tipo assim, a redação da FUVEST é uma redação que eu me encontrei muito, de certa forma, porque é um lugar que te dá espaço para você se expressar. Por exemplo, o Enem é uma redação que é mais engessadazinha e, tipo, se você comete mais do que 2 erros gramaticais, você rodou. Na FUVEST, o seu texto é avaliado de uma forma um pouquinho mais ampla, né? Tipo, por exemplo, até no meu texto, eu escrevi cheque com CH em vez de cheque com X, porque eu escrevi uma hora pôr em xeque os privilégios. E eu errei, eles aparentemente toleraram isso por causa de outras questões, sabe? E sobre o primeiro lugar, eu realmente nunca achei que eu ia ser o primeiro lugar. Eu não achava nem que eu ia passar em medicina.
muito menos em medicina na USP. Principalmente porque na primeira fase eu fiquei no corte, eu fiz 81 em 90. Então eu lembro que eu, depois da primeira fase, voltei todo triste para BH e eu fui na Lu, que é uma das orientadoras, coordenadoras aqui do H+, e eu fiquei tipo, nossa, eu não vou passar e tal, e aí ela me motivou um pouquinho e foi bem bom, sabe? Eu tive um gás extra para investir nessa segunda fase que definitivamente, né, determinou a minha aprovação. Isso que você falou é muito legal, porque às vezes o aluno, a aluna passa com a nota de corte, principalmente quando a gente fala de FUVEST e Unicamp, mas é prova real e cabal de que é muito possível, não só possível, como você alcançou o primeiro lugar geral. Tem uma aluna nossa também aprovada, do H+, que ela fez 8,6 na primeira fase e ela passou em quarto. Top 5, você deve saber já, sei que já devem estar em vários grupos, você deve saber quem é a Emily. Uhum. Ela vai ser sua colega, não sei se você de fato vai cursar os Pinheiros, né? Você e a Ana Flávia. Se a Lelis vai para Ribeirão, aconselho muito a ir, por favor, né? A não ser que queira ficar perto da família, perto de casa, aí tudo bem, é compreensível. Todos vocês são de BH? Você é amigo, Emily, tô só. É muito legal. Nunca falei. Todos vocês são de BH? Isso. Sim. Olha, BH tá dando um show de aprovação, hein? Ó, seguinte, eu tava ouvindo vocês falando, e quando nós iniciamos o trabalho aí, existia uma lenda, e era uma lenda, de Verdade. Que mineiro não passava nas paulistas. O mineiro só conseguia aprovação no Enem, porque é Enem que se trabalha, e isso foi totalmente desconstruído, graças ao trabalho, obviamente, sua dedicação de vocês, junto de toda a organização do H+, equipe, professores, plantonistas, enfim. Eu queria saber de cada um como o H+ auxiliou vocês até alcançarem a tão sonhada aprovação aí na USP. Então, realmente existe esse mito, né, em BH, estudar na USP ou na Unicamp nunca foi uma possibilidade que eu vinha fazer medicina lá. Eu nunca tinha pensado muito sobre isso, não é uma coisa muito falada aqui em BH, pelo menos assim na parte do colégio, entre os meus amigos, nunca foi muito. E aí, quando eu entrei pro cursinho, eles me mostraram a oportunidade, me mostraram um monte de vestibular diferente, não só esse de São Paulo, mas tipo o vestibular de Uberlândia, que eu passei. Eu não tinha a mínima ideia de que esse vestibular existia, até o cacique mandar no grupo que a inscrição estava aberta. Mesma coisa. Exatamente. Aí, nisso... Eu não sei, eu também era muito insegura sobre eu posso passar ou eu não posso. Então, eu fiquei muito tempo indo nos coordenadores. Teve um dia que eu fui na sala do cacique, porque a maior parte dos meus amigos, eles estavam desistindo de fazer a FUVEST porque eles achavam que era impossível passar. E aí, isso deles estarem desistindo estava mexendo em mim. E aí, eu fui no cacique falar isso com ele. E ele falou, tipo assim, que... não tentar já é, tipo, perder com certeza, mas eu tinha que fazer a inscrição porque eu, pelo menos, estaria tentando. E aí, eu não sei, eu passei o ano inteiro, né, um pouquinho mais focada na FUVEST do que no Enem, porque eu achava a faculdade muito mais interessante, que me daria mais oportunidade e essas coisas. E, eu não sei, no H+ tem muita aula também, que eles colocam uma matéria um pouquinho a mais, eles cobram um pouquinho mais aprofundado, justamente pensando nesses vestibulares. Então, é uma coisa muito legal também. É sensacional, né, Kim? E dela ter passado na UFO, a UFO aqui em Belo Horizonte, né, gente? Ela tem uma fama de prova muito difícil. A FUVEST é aquela coisa, aquele sonho impossível, né? Aquele lá lonjão. A UFO é o aquele difícil é inalcançável. A UFO seria a FUVEST de BH, né? Porque lá em Uberlândia a galera se dedica. Então é muito bacana, Kim. E, meninos, é muito legal a gente mostrar para todo mundo. Não é que o Belo Horizontino não é capaz, o mineiro não é capaz. Né? É a dedicação, é você conhecer a banca, é você ter certeza que no final vai dar certo. Você nunca tem certeza, mas a gente trabalha para isso, né? Aninha, e você? Como é que você acha que é essa situação do Belo Horizontino não conseguir passar, essas coisas?
Então, Como que o HPlus auxiliou você aí na... Isso. Eu sempre fui focada no Enem lá no HPlus. Eu, sendo bem sincera, tipo assim, pra mim era Enem e eu ia fazer os outros vestibulares pra treinar. E, assim, tipo, de ter experiência de prova mesmo pra eu fazer. E aí, o HPlus me mostrou esses outros vestibulares também. Inclusive, tinha hora que eu até ficava perdida no meio de tanto vestibular que eles mandavam inscrição aberta. E aí eu ficava perdida naquilo tudo. E aí, eu lembro que eu fui fazer... O primeiro vestibular que eu fui fazer foi o da UFLA. E aí, depois, saiu o da Unicamp junto com o da UFLA. E aí, eu fiquei tipo assim... Qual que eu vou fazer? A segunda fase do A segunda seriado, fase da né? UFLA, isso. E aí, inclusive, eu preferi fazer o de São Paulo, o da Unicamp, porque eu achava que, tipo assim, eu tenho cota de escola pública. Então, por exemplo, a UFLA, ela não dá cota de escola pública. Aí eu falei assim, eu vou ir na Unicamp porque eu acho que teria mais chance do que na UFLA. Então, eu tinha tanto vestibular para fazer que eu tive que desistir de um para poder fazer. E na questão da HPlus, eu acho que igual eu falei lá no Cefet, lá é sensacional para exatas, sensacional, muito mesmo. E aí, as outras matérias que ficaram um pouco pendentes no meu curso, eu aprendi muito no HPlus, eu aprendi, tipo, muita coisa mesmo que eu não fazia ideia. Tinha aula que eu chegava lá e falava assim, o que é isso? Eu nunca ouvi falar disso na minha vida. Inclusive, genética, eu nunca... tipo, eu tinha visto muito pouco de genética e... me ajudou demais a saber todas essas matérias. Eu assistia praticamente todas as aulas focada na aula mesmo, porque eu não sabia todas as matérias. Então, o tempo de sala mesmo era muito grande e os professores eram sensacionais para prender a atenção mesmo, porque às vezes você dá uma viagem. Normal, né? Pois é, e aí eu ficava muito tempo na sala de aula e isso me ajudou demais, ver todas as matérias assim. Eu vou ser bem sincera que eu não via as matérias que eram fora do Enem. Eu ignorava que era fora do Enem. Matriz, números complexos, eu falava assim, não cai no Enem. E aí eu falei assim, vou fazer a FUVEST, né? Eu fui meio que com essa ideia mesmo de que mineiro lá é muito difícil. Eu realmente fui desse jeito. E eu fui, tipo assim, vou fazer por fazer. Fui desse jeito. E aí, eu lembro que eu fui corrigir meu gabarito depois e eu até cheguei no cacique na sala dele depois, porque eu tava com medo da nota de corte subir. Eu lembro. E aí, ele falou assim, não, isso tá muito tranquilo, essa nota não vai subir isso tudo, tá tudo bem. E aí, ele me ajudou nisso, de saber, de tranquilizar que dava pra eu passar pra segunda fase. E aí, foi isso. Legal demais. Rafa? Então, sobre... Como o HPlus te ajudou aí? Beleza. Então, em relação à questão do foco Enem ou FUVEST, ou sei lá o que eu acho que eu fiz. Eu acho que eu foquei, acima de tudo, em aprender os conteúdos, sabe? Eu foquei, por exemplo, eu aprendi matriz, tudo que tinha eu aprendi, mas óbvio que eu focava nas que mais caíam, né? Tinha matéria que eu batia o olho só pra eu ter uma noçãozinha e tal, mas E uma coisa que a Ana falou que eu achei muito interessante, essa questão de que as listas de questões que eu fiz no HPlus eram muito bem feitas e bem montadas, sabe? Sim. Tipo, desde eu fazia as questões com o Enem, eu fazia as questões com das paulistas fechadas, fazia as questões abertas, óbvio que eu não redigia as abertas, mas tipo, eu tentava entender como é o modelo, entender como, tipo, fazer na cabeça e tal, anotar tópicos. Só te perguntar uma coisa. Então, quando você estava fazendo os seus estudos individuais, você fazia as dissertativas, mas não ficava escrevendo a resposta. Não. Mas não você ficava. se desafiava para fazer. Exatamente. Eu não deixava passar, sabe? Só que... Legal demais. Não gasta muito tempo, né? Sim. Redigir as dissertativas. Então, eu não tava nesse negócio. E o meu foco mesmo, que nem a Ana falou, tipo, às vezes tipo, óbvio que eu não falei, tipo, eu queria fazer a FUVEST, eu sabia disso. Então, por exemplo, eu vi aulas de obras, entendeu? Então, teve toda essa questão, por isso que eu também estudei números imaginários, por exemplo. Porque pode cair na FUVEST, não cai no Enem. Só que o meu... Meu Deus. Mas isso é vendo técnico. É um zizinho, é um trem muito... Gente, nada a ver. Mas o meu foco também era o Enem, só que, mesmo assim, eu continuei fazendo essas questões e
E eu acho que foram boas para ir consolidando uma base. E eu acho que outra coisa também que foi muito boa no H Plus para mim, eu não sei se a Ana falou, mas quando a gente tava vindo aqui de carro, a gente tava comentando disso, é a questão dos plantões de dúvida. Tipo assim, Nossa, sensacional. Eu fazia muita prova, eu fazia muita questão e eu não conseguia ficar, tipo, sem entender o meu erro. Eu sempre tinha essa necessidade de, tipo, putz, mas por que eu tô errando? E, tipo, entender de verdade o porquê eu tô errando. E aí, às vezes eu via, tipo, vídeo no YouTube, às vezes eu recorria a uma outra coisa que era mais rápida, só que quando não dava, quando o bagulho apertava, eu corria pros plantões. Então, conhecia todos os plantonistas, chegava lá com uma pilha de questão E é isso, eu acho que isso também foi uma coisa sensacional. Show. Assim, vocês estavam falando, eu estava pescando algumas coisas aqui. Então, alguém falou aí de estudo individual, assim, eu conseguia personalizar, montava as minhas listas, o Rafa falou. A Ana gravou um vídeo, eu vi, falando justamente dos plantonistas, que ela ficava alugando. Então, basicamente, assim, o H Plus, ele te possibilita ter acesso aos plantonistas de forma assim bem tranquila, sem aquelas filas, sem você ir embora para casa sem tirar dúvida. Então, esse tipo de organização e auxílio, ele faz muita diferença mesmo. Aproveitando aí o gancho que vocês estavam falando aí, todos vocês, acho que a Ana que disse, falou, poxa, eu assisti muita aula, meu tempo de sala de aula era bem grande. Todos vocês assistiam todas as aulas ou naquilo que vocês tinham mais tranquilidade, vocês ganhavam tempo, seja assistindo uma aula gravada, seja pegando o link ali e acelerando, que eu sei que vocês fazem isso. E aí, poxa, eu quero dar uma adaptada aqui, eu vou procurar a Andréia, eu vou procurar o Cacique, eu vou procurar a Luísa para conversar, para poder organizar, sentir tranquilidade, né, de quem entende de aprovação. Como é que era, assim, entraram de um jeito, seguindo tudo, e depois foram adaptando. Como é que foi do início do ano, da preparação? Vocês duas que fizeram 1 ano de cursinho apenas, o Rafa fez 1 ano e meio. Então, assim, vocês entraram de um jeito, seguindo tudo. Eu vou acordar às 6 da manhã, eu vou sair do cursinho 9h30, eu vou fazer tudo de tudo, vou fazer uma academia, uma dieta, né? Coloca aqueles planos. Nada vai sair do meu controle. Como é que era, entendeu? Deu para entender a evolução do começo até a adaptação do estudo, conversa com o coordenador pedagógico, a coordenadora pedagógica. Como é que foi esse trajeto? Eu falo isso porque muita gente quer saber como é que vocês foram, né, evoluindo ao longo deste ano que passou. Vamos lá, Lelis, começa você agora. Então, eu assistia todas as aulas do início do ano até, se eu não me engano, o livro 6, que eu, inclusive, fui no Cacique perguntar a ele, porque estava tendo muita matéria de vestibular específico, e ele falou assim comigo, se seu foco é Enem, você pode, tipo assim, você sabe a matéria? Igual eu falei com a outra Ana, que a gente já tinha visto o número imaginário no técnico, isso não caía no Enem, e a gente já sabia essa matéria. O Cacique chegou pra mim e falou, então por que você vai ver a aula disso? Não tem necessidade, faz o exercício e é isso. E tá bom, e segue em frente. Mas no início do ano eu assistia todas as aulas. Algumas, era muito raro eu não ver a aula na sala de aula mesmo. E era foco total na sala e depois fazer os exercícios que eles indicavam pra gente. Uhum. Inclusive, eu acho isso ótimo, essa organização literalmente de mão beijada pra gente, porque às vezes você chega lá e você fica muito perdido com o que você vai fazer no dia. E assim, eles já entregavam pra gente, toma, você vai fazer isso, isso e isso nesse dia e segue isso, tá tudo bem, vai dar certo. E aí, você fazendo isso um pouquinho de cada dia já tava fluindo, você já ia se adaptando. Eu, por exemplo, no início de começar a fazer o cursinho, eu moro um pouco longe de onde é o cursinho, e aí eu tinha que acordar bem cedo, eu acordava 5h10 da manhã, por causa que eu tinha que pegar o ônibus na estação, o ônibus demorava 1 hora para eu chegar no cursinho, aí eu tinha que... Para eu chegar no cursinho 7 horas e não perder as aulas, aí eu tinha que acordar muito cedo para isso. E aí, depois, eu ficava o dia inteiro no cursinho,
Eu ficava geralmente até umas 8h30 da noite, porque eu e mais outras meninas que moram perto da minha casa, a gente conseguia uma carona, só que ela só voltava 8h30 da noite e a gente ficava dependendo dela. Ela foi ótima, inclusive, porque ter que pegar ônibus para voltar lá pro Barreiro de noite ia ser muito complicado. E então eu ficava o dia inteiro no cursinho por causa dessa questão de ter que ir e voltar mesmo. Mas eu acho que era muito importante você assistir às aulas antes de sair apressando tudo para fazer exercício, porque tem muita coisa que é coisa pequena e que eles realmente colocam isso no vestibular. Eu tava falando com o Cássio aqui de uma coisa que, tipo assim, foi do início do ano que veio a voz dele na minha cabeça de Exxon e Intron, lá do Gene, e aí eu falei assim, meu Deus do céu. E isso foi por quê? Porque eu assisti a aula na sala de aula e veio a voz dele na minha cabeça. Enquanto, por exemplo, se eu assistisse uma aula online ou então gravada, geralmente não ficava tão gravado na minha cabeça igual no presencial. Pelo menos eu funcionava assim. E aí, pra mim, o presencial foi essencial pra eu fazer. As aulas, a imagem do professor falando era muito mais fácil pra eu gravar o que ele estava falando. Então, eu não achava, supondo perda de tempo, ou então, tipo assim, mais vantajoso colocar no X2 e aumentar a velocidade do vídeo. Eu não achava mais vantajoso pra mim. Só no final do ano, que foi essa questão do livro 6, que eu fui mais pra fora da sala de aula e ficar fazendo exercício o tempo todo. Mais focando em exercício e em prova antiga. Pegou confiança ali, conseguiu caminhar com as suas próprias pernas, basicamente isso, né? Sim. Foi mantendo a base, sustentou ali a sua base, deixou ela bem sólida, depois você se sentiu segura para poder personalizar ainda mais. É porque eu não achava, tipo, vantajoso fazer as coisas sem ter visto a matéria toda. Eu, pelo menos, era assim. Então, por exemplo, eu não comecei fazendo prova antiga no início do ano. Eu só fui fazer no final do ano, quando acabou a matéria inteira. Pra mim, isso foi melhor. E eu fazia os simulados do cursinho, porque aí era a matéria que a gente estava vendo naquele momento. Então, isso foi muito melhor pra mim, desse jeito. Isso é bem característico de quem tá fazendo pré-vestibular no primeiro ano, né? Acho que sim. Vocês ainda não tem... Quem tá no primeiro ano ainda não tem muitas maldades das provas e tal. Então, às vezes é melhor assistir uma aula para você pegar essas dicas dos professores, né? Rafa, como é que você fazia essa questão? Então, quando eu cheguei no H+, eu tinha já adquirido, nos meus primeiros 6 meses de cursinho, tipo, o meu foco nesses 6 meses foi ganhar a base teórica. Então, nesses primeiros meses, eu só assistia aula, quase. E eu fazia, tipo, questão e tal, para tentar fixar o conteúdo, mas meu foco mesmo era fazer aula e anotação. Então, era isso. Quando eu cheguei no H+, eu já estava com essa base e o meu foco foi questões. Então, no início, eu até tentei um pouco fazer o presencial, mas eu acabei caindo num híbrido, ficando mais online, mas indo sempre para o H+, sei lá, uma vez a cada 2 semanas para plantão de dúvidas, para orientação, para esses apoios que foram muito importantes. O online que você fala, você assistia às aulas transmitidas pelo H+. Olha, é porque... vou continuar. Claro. Então, e aí, como o meu foco era muito fazer questões, eu fazia as questões e as matérias que eu ia um pouquinho pior ou que eu me sentia inseguro, talvez tinha até uma matéria que eu podia ir mal, sei lá, estequiometria, mas se eu via que era um erro de atenção, eu não, eu sabia que era um erro de atenção, então eu não considerava uma lacuna. Mas quando eu percebia que era uma matéria que eu tinha uma deficiência, aí o que eu fazia? Aí eu voltava para a aula. E aí, às vezes eu via as aulas gravadas, às vezes eu via as aulas transmitidas, dependia. Então, eu fiz isso, por exemplo, com botânica, em biologia, com óptica, óptica que fala ou ótica? Sei lá. Acho que o B é mudo, do jeito que você quiser. O primeiro lugar na USP pode falar do jeito que quiser. Você inventou óptica. Ai, gente. Então, eu inventei óptica, tô usando. Ótica. Algumas matérias específicas mesmo eu voltava para aula e
pra mim, particularmente, eu gostava de ver acelerado, porque, sei lá, às vezes podia ser... Eu acho que era mais pra eu me auto-sabotar, porque eu via acelerado, eu achava que eu tava indo mais rápido, só que aí, às vezes, eu não entendia o que a pessoa falava, eu voltava pra ouvir de novo, mas... Então, eu acho que o meu estudo esse ano foi, depois de adquirir uma base teórica, reforço que eu acho que é essencial você ter essa base teórica, foi focado em questões, provas antigas e tirar as minhas dúvidas dos erros e lacunas. Ótimo. Ana? Assim, nas primeiras 2 semanas, eu acho, eu fui indo em todas as aulas presenciais. E aí, eu fui percebendo que comigo, porque eu tenho TDAH, então ficar dentro da sala de aula não era muito bom pra mim. Eu distraía muito fácil. E aí, eu percebi que ir pra sala de estudo e ficar lá com um fone de ouvido, assistindo a aula e assistir ela mais acelerada, eu conseguia prestar mais atenção. Então, eu sempre fiquei fora da sala de aula, mas eu assistia todas as aulas, mas eu assistia elas todas transmitidas. Porque, pra mim, isso funcionava bem melhor. Mas eu também concordo que ter base é muito importante. Não adianta focar em exercício se você não sabe a matéria e você vai ficar errando as mesmas coisas. Você precisa criar uma base e aí depois fazer exercícios. E depois das férias no meio do ano, eu fui e foquei um pouco mais em fazer simulado, prova antiga. Eu fazia 2 simulados por semana, às vezes 3, e muita questão e focando muito, corrigir simulado, corrigir meus erros, tentar focar mais nos meus erros, mas os primeiros 6 meses foram matéria, criar uma base, principalmente em humanas, porque pra mim era a minha área mais difícil. Então, humanas eu assistia muita aula, eu pisava coisa por fora, aí eu ia nos monitores e alugava os monitores por quase 50 minutos, conversando sobre tudo com eles, porque eu tinha muita dificuldade em geografia, em história, sempre foi, muito meu ponto fraco. Então, eu aproveitei muito pra isso. Então, foi basicamente isso. Fugiu de Ribeirão pra não fazer geografia, né? Exatamente. Fugiu pra não fazer geografia. Ô, Kim, eu só queria apontar uma coisa aí que eu achei interessante, querido, que são 3 estratégias totalmente diferentes entre eles. Uma individualização, assim, sensacional, e nem eu tinha parado para prestar atenção que vocês tinham feito as 3 estratégias diferentes. A Lelis, assistindo a aula presencialmente, assistindo várias aulas presenciais. O Rafa, que tinha um conteúdo bom, já foi direto para o exercício, vamos fazer prova. E a Dias, que ia para a sala de estudos, assistia as aulas, mas preferia assistir online e já mesclava um pouco com exercício e tudo mais. Isso é muito interessante, eu achei muito sensacional, não tinha parado para reparar nisso. Mesmo. Não, eu até, depois, na hora que chegou no Rafa, eu já falei, poxa, deixa eu anotar aqui, porque é justamente isso. Isso é só para quebrar outro paradigma aí, também uma lenda que só existe um método, Exato. Só existe um jeito de se estudar para passar. E geralmente esse método é o mais tradicional, aquele que os meus pais, os meus avós... Mais quadradão, né? Que assim, tem que ver todas as aulas, fazer todos os exercícios, fazer tudo de tudo. Enfim, não existe uma única fórmula. Cada um de vocês são seres diferentes, com histórias diferentes, com uma bagagem diferente e, consequentemente, se adapta da melhor forma de se estudar. O mais importante é o autoconhecimento. Isso é uma coisa com a H+, aí o Cacique, a Andréa, a Lu, eles, com toda certeza, falaram ao longo do ano para vocês, que é para ir, assim, tentativa e erro, né? A Ana, a Lelis, né? Eu vou falar a Lelis. A Lelis, ela ia mais no esqueminha mais tradicional, sem perder muita aula, só lá para o final ela se sentiu segura, confortável. Poxa, agora eu vou caminhar com as minhas próprias pernas, algumas aulas eu vou ver, aí o resto eu vou ficar para fora. O Rafa já sustentou ali, aí ele fazia um esqueminha de sala de aula invertida. Ele ia para os exercícios, encontrava o erro, ia atrás de uma aula bem pontual ou lá no plantão solucionar a dúvida dele. E a Ana Dias, ela já ia no cursinho, só que não ficava dentro de sala de aula, ficava lá na sala de estudo individual. Imagino que seja isso, né? Na sala de estudo individual. Era isso mesmo. Só ali, pegava mais tarde, dava uma acelerada, assistia às aulas, fazia os exercícios. Mas uma coisa todos faziam, que é aproveitar o máximo o plantonista.
Sim. Isso. Sensacional. A única coisa que une, que é o elo de ligação entre essas aprovações incríveis, é que vocês iam nos plantões, seja o estilo do Rafa acumular e lá tirar todas as dúvidas, seja as duas Anas aí que ficavam todos os dias ali batendo no plantonista. É perfeito, assim. Então, se vocês pudessem dar uma dica, assim, não tenham vergonha de procurar os plantonistas, não existe uma dúvida ruim. Toda dúvida é uma dúvida importante. Exato. É isso. Cacique. E posso falar uma coisa sobre isso que você falou? Pode, Rafa. Eu achei esse comentário, tudo que você falou muito legal. E outra coisa que eu acho muito importante também, e de ser relembrada, é tipo assim... que nem você falou, cada pessoa é uma pessoa, sabe? Não é... O que a gente tá falando não é verdade absoluta. Tipo, não é... Vou dar o meu exemplo, porque... Comecei a blogueirar e já tô recebendo. O povo acha que, tipo... 4.000 seguidores em um dia. 4.000 em um dia. Mas o fenômeno. Povo... Já fala pra seguir o H Plus também. Uai. Bota aí o H Plus. Uai. E o povo... Mineiro. E o povo, tipo, acha que é a fórmula mágica, sabe? Tipo, não, pô, eu tô contando como foi pra mim, mas pra mim vai ser completamente diferente. São realidades totalmente diferentes. Exato, vai ser completamente diferente da Ana e da Ana também, que são charás. Então, eu acho que é isso que você falou, sabe? Você ter esse autoconhecimento e pegar um pouquinho da história de cada um pra ver como isso pode fazer parte da sua história, sabe? Então, eu acho que é isso. Eu, por exemplo, eu não me adaptava à sala de estudo individual, eu me sentia meio presa lá. Tanto que no final do ano, quando eu comecei a fazer exercício, eu preferia ficar no refeitório, porque eu já ficava mais perto dos plantonistas também, e eu ficava no refeitório. Juro, eu preferia 1000 vezes ficar lá. Tipo, eu colocava meu foninho lá, igual você, mas na sala de estudo individual não dava certo pra mim, eu não conseguia ficar lá. Que bacana. O autoconhecimento é uma das coisas que a gente mais incentiva para o aluno, porque o aluno ele geralmente demora alguns anos para entender que ele precisa se encontrar e não simplesmente não pensar no que é melhor para ele, simplesmente seguir um método, ser mais aquele cara passivo, aquela pessoa passiva, aluno passivo. Então, autoconhecimento, ele acelera o processo de aprovação, ele funciona que nem uma enzima. E isso é por isso que a gente trabalha com estudo totalmente personalizado e individualizado. É acelerar o processo de aprovação mesmo. Vocês são provas vivas do quão o H Plus ele auxilia como uma enzima na aprovação aí. O resto assim, é muita organização e orientação pedagógica, e o resto é dedicação e suor de vocês, quem quer medicina é meio birutinha, assim, né? Sim. Você é da referência da bioquímica aí. Tem que chegar até e falar assim, não, calma, vai para casa, meu. Chega, já deu, já. Inclusive, falando nessa questão de autoconhecimento, uma coisa que eu acho que me ajudou muito, que vocês disponibilizam até no cursinho mesmo, é a psicóloga. Eu não fiz a psicóloga do cursinho, mas eu acho que a terapia, para mim, foi essencial para eu conseguir isso. Foi essencial. Então, essa questão de autoconhecimento, se tiver disponibilidade, vai na psicóloga, resolve seus problemas lá para você chegar no dia da prova e conseguir ir tranquilo, porque a mente tem que estar boa para você conseguir lembrar das coisas, lembrar da voz do professor vindo na cabeça. Sim. Eu acho que é, tipo, uma dica que pra mim foi uma das melhores para eu poder seguir. Eu não fiz a do cursinho, mas eu fiz por fora. Então, eu acho que você investir na terapia é um investimento muito grande. Bacana, Aninha, bacana. Aproveitando o gancho da Lelis, isso também, tudo que eu tenho aqui de algumas perguntas, tá? São perguntas dos vestibulandos. Uhum. Como que vocês trabalharam o emocional? A Lelis já falou que ela fazia terapia, era psicóloga. Como que vocês foram trabalhando o emocional? Vocês faziam todos os simulados, iam bem, não iam bem? Como é que vocês lidavam com esses pseudos fracassos? Porque ir mal no simulado é a melhor oportunidade de você conseguir corrigir muita coisa. Mas assim, como que vocês foram trabalhando o emocional até a hora da prova? E como vocês foram para a prova emocionalmente preparados ou não? Enfim.
Rafa, começa essa aí. Tá. Eu vou falar um pouquinho sobre dia de prova. Tipo, o que eu acho que também tem que ser levado em consideração. Eu acho que, tipo assim, obviamente teve o nosso esforço, mas tem a questão do emocional é uma das coisas, tipo, mais relevantes, sabe, eu acho. E pra falar como lidar com o emocional é até meio difícil, assim, porque eu não sei se eu consegui lidar. Tiveram provas que eu, por glória divina, eu consegui ficar mais tranquilo, realmente. Tipo, por exemplo, quando eu fiz a primeira fase da FUVEST, eu tava tranquilo. Eu não sei porquê, mas eu tava mais tranquilo. Mas quando eu fiz, por exemplo, a segunda fase da Unicamp, o primeiro dia, eu fiquei tão nervoso, tão nervoso, que eu fui passar a redação a limpo, minha mão começou a tremer. E eu tive que encurtar 3 linhas, 4 linhas, porque eu não tava conseguindo escrever. Eu demorei o dobro de tempo que eu demorava nos simulados pra passar a redação a limpo. Então, acho que é uma coisa que... Eu não sei nem o que dizer, sinceramente, porque o vestibular é um momento muito delicado, muito tenso e muito é uma coisa que você se importa. Então, você tem que... Eu acho que uma coisa, pensando agora, que me acalmava às vezes, mas às vezes não, era, tipo, pensar, ok, se eu pensar, porque de onde vinha a minha ansiedade? Era, tipo, e se eu não passar? E se eu não passar? Eu estudei esse tanto, mas eu não vou passar? E se eu não passar? Essa era a minha principal ansiedade, que me causava o nervosismo. E ficava, tipo, eu tenho que passar nessa prova então. O que me acalmava às vezes mano, ok, você pensar nisso vai te levar a algum lugar? Nossa, você fazia a mesma pergunta pra mim, tipo assim, para de pensar isso. Pra segunda fase da FUVEST eu fiz muito isso, porque era, tipo, uma das minhas últimas provas, e era uma prova muito importante pra mim, e eu tava, tipo, mano, e se eu não passar? E eu fiquei, tipo, tá, vamos ser pragmático. Você pensar nisso vai te levar a algum lugar? Não. Às vezes eu ainda tinha essa ansiedade, mas isso, tipo, tentar sempre que esse pensamento vinha, tentar trabalhar isso, eu acho que me relaxou um pouco. Eu acho que no dia da prova eu cheguei, tipo, sim, talvez tenha a possibilidade de que eu não passe. Sim, talvez o meu esforço não vai ser recompensado. E é isso, o que eu posso fazer? Agora, tá tudo bem. Vamos. Não tá tudo bem, mas, tipo, vou dar meu melhor, né? O que você podia fazer lá na hora? Tipo assim, não adiantava você ficar pensando, e se eu não passar? O que você podia fazer na hora vou fazer o que eu tenho pra fazer aqui. E aí é problema futuro. Exato. E pensar também que a gente estudou um ano inteiro, que a gente tinha pra fazer, a gente deu o máximo o ano inteiro, então agora é colher o fruto, tipo, se der é bom, se não for o suficiente, mas a gente fez o máximo que a gente conseguia fazer com o que a gente tinha durante o ano, porque eu tinha consciência de que mesmo que eu não estivesse tão bem numa matéria ou outra, eu tinha estudado muito o ano inteiro. Então, eu fiz o máximo que eu podia fazer no ano. Então, pensar isso também, assim, Mas você tinha alguma estratégia, Aninha, pra você... Durante o ano, né? Porque o Rafa, ele comentou do dia da prova. Mas e durante o ano? Nossa, Porque esse durante o ano esse durante o ano é tenso. Né? Sim, eu também fazia terapia. Eu já fazia terapia antes do cursinho. Continuei fazendo durante o cursinho. É muito importante a terapia, ter alguém que é especializado lá pra estar escutando as suas inseguranças, te mostrando um pouco, assim, logicamente, o que fazer ou não fazer, ou então, tipo, dicas de respiração, essas coisas, salva muito. Outra coisa, tem muita gente que vai no cursinho e decide se isolar, porque pensa, eu tô aqui pra estudar. Aí não sai no almoço, não faz nenhuma amizade. Isso não funciona, porque sair da sala, conversar com os meus amigos, esquecer do cursinho, ir almoçar, ir num shopping, num restaurante e conversar sobre qualquer outra coisa, salvava o dia. Só de você respirar, só de você respirar. Tipo assim, às vezes era ir lá pra fora, só olhar o tempo assim, ver se tava com sol. Pois é, sempre sair, pegar um ar, essas coisas ajudam muito. Isso é uma coisa que a gente vê muito nos alunos achando que estudam pra medicina, que acha que a vida é só estudar. Nossa, não faz isso, tem que ter vida, tem que conhecer e sair com os amigos, é importante. Eu, por exemplo, a minha mãe e meu namorado chegava no final de semana, eu fazia o simulado no sábado, eu chegava em casa por volta das 3, 4 horas, e aí eles falavam, não, agora você para, descansar aqui, dá uma pausa. Me dá atenção um pouquinho. Me dá atenção, por favor. E aí eles falavam, tipo assim, aqui já, semana inteira já foi. Tem que preparar pra outra semana e pra isso você tem que descansar. Então,
chega, não pensa nisso agora. E eu acho que isso foi uma parte muito importante pra mim, pra controlar a ansiedade. Porque se distrair, se não ficar pensando nisso o tempo todo, ao longo do ano mesmo, foi essencial pra mim. Porque eu também tinha muita ansiedade dessas questões. Ai, se eu não passar? Ai, se não der certo? Gente... É saber equilibrar as coisas, né? É saber, tipo, dosar. Saber que tem que dedicar, tem que estudar muito. Muito. É muita coisa pra fazer, muita coisa pra estudar, mas também que tem que ter a vida, tem que ter um descanso, porque senão a você chega cabeça doido. pifa. Inclusive, isso aconteceu comigo porque eu tava fazendo... Era 6 finais de semana de prova direto. E aí eu cheguei pra segunda fase da Unicamp. E aí eu fiz a primeira prova. Cheguei de noite em casa, fui dormir. Acordei de madrugada passando muito mal. Muito mal. Tipo assim, minha mãe chegou no outro dia e falou assim... Como é que você vai fazer essa prova? Você não dá conta de fazer essa prova? E eu realmente acho que, tipo... Foi um pouco de ansiedade. Porque eu nunca tinha feito uma prova dissertativa... totalmente dissertativa, mas também teve essa questão do cansaço. Eu tava exausta, eu não conseguia nem pensar mais direito. Tanto que a segunda fase da FUVEST, eu acho que isso me ajudou, porque eu peguei... Depois que acabou a prova da Unicamp, eu falei assim, férias. Eu sei que eu passei na segunda fase da FUVEST, mas funcionou pra mim, não sei pra vocês. Mas eu peguei pra estudar pra segunda fase da FUVEST, faltando uma semana, porque eu precisava de descansar. Só. Eu também peguei uma semana antes. Uma semana antes. Vocês estão cabulosos. Assim, redação eu comecei a estudar um pouquinho antes, mas as 2 semanas, assim, eu fiz a prova da Unesp, né? Então ela foi dia 19 de dezembro. Sim. 19... Foi 19, né? a segunda. De 19 de dezembro até o ano novo, eu não peguei em nenhum livro. Eu também não. Eu precisava descansar. Eu fui até pra roça. Na minha família não tem internet. Não tinha nem como eu pegar se eu quisesse, porque eu não tava aguentando mais. Não. Eu tive muito amigo que estudou muito. E aí chegou assim, setembro, a pessoa tava começando a passar mal fisicamente, começando a ter muitos somatiza, surtos. né? Você precisa realmente dar esse descanso. Chegou no final do ano, nessa parte assim, a minha psicóloga falou assim, você não vai fazer nada que você tem que pensar. Você não, eu gosto muito de ler livro. Aí ela falou, você não pode ler os livros que eu gosto, tá, gente? Relaxa. Tipo assim, romance, essas coisas assim. Você não pode ler livro, você vai fazer coisa só manual, igual eu gosto de tocar teclado. Ela, não pode, vai descansar essa cabeça. Nem teclado? Nem teclado. Ela falou assim, isso? descansa essa cabeça. Mas é porque eu não tava conseguindo nem concentrar nas coisas que eu gostava, de tão cansada que eu tava. Ela falou, tipo assim, não, você vai fazer coisa que você nem tem que pensar. E foi ótimo pra mim, de verdade. Eu descansei nessa época, eu realmente descansei. Sobre isso, porque eu acho que o emocional, eu acho que foi uma das principais coisas esse ano pra mim, principalmente porque eu fiquei muito online e eu não sei, você que faz online, você vai entender o que eu tô falando, então é um processo muito solitário. E, por exemplo, a Ana tava falando, você ter os seus amigos do cursinho pra você sei lá o quê. Uma outra coisa que eu acho que foi muito importante também pra mim é você ter uma base de apoio dos seus amigos e tal, foi essencial. Sim. E também uma outra coisa foi, tipo, eu tinha... Uma das minhas melhores amigas também tá nesse processo de vestibular e tal, e a gente foi muito apoio um pro outro, sabe? Ao longo do ano, tudo que eu precisava, eu falava com ela, ela falava comigo, a gente se ajudava muito, e eu acho que isso, tipo, trouxe um pouco de leveza. E como também eu ficava online, eu estudava... Tiveram meses que eu estudava quase todos os dias. Eu tentava não me sentir sobrecarregado, mas tinha vezes que não dava. Tinha vezes que eu simplesmente ficava tipo, ok, eu não aguento mais. E nesse processo eu tentava aliviar, sei lá, tocando um violão, escutando uma música, fazendo uma ligação com alguém, mas tinha vezes que não dava. Tinha vezes que eu não aguentava mais. Você não concentra. Então, nessas horas você tem, tipo, se você tá saturado, você tem que abdicar. Nessas horas eram as horas que eu falava, tipo, vamos sair. Óbvio que eu não ficava saindo toda semana, mas, sabe? É quando você, tipo... Quando eu tava explodindo e eu tava prevendo esse burnout, aí eu fazia isso. E outra coisa sobre somatizar também, uma coisa que aconteceu comigo foi... O Enem era a prova mais importante pra mim, né? Eu tava muito preocupado, muito ansioso com o Enem e tal. E depois do primeiro dia que eu usei gabarito extraoficial e eu achava que eu tinha ido super mal em linguagem... 12 acertos. Porque tem um... não vou falar o nome, né? A gente tava falando. Não. Mas tem essa plataforma aí que você tá
fraca, aí eles falam que você faz 25 acertos. Tipo assim, E aí te desespera pro segundo dia. Te desespera. Te Então joga eu já lá no tava... chão, né, Rafa? Exato. Então, aí eu não sei se foi somático ou não, mas eu adoeci pesado depois nessa semana. Só que eu acho que minha mente, tipo, falou, aguenta até o segundo dia. Porque eu tava doente, eu tava com, tipo, dor de garganta, que eu fiquei com faringite. Só que depois do segundo dia do Enem, eu fiquei de cama por, tipo, 5 dias. Entendeu? Por causa de emocional. Então eu acho que é uma questão muito complicada no vestibular mesmo. Mas é uma maratona que vocês passam, né? Nossa, O ano uma todo maratona. é muito desgastante. Muito desgastante. Então, quando você faz ali a última prova, esse relaxamento, assim, é natural. E às vezes o corpo é normal, o corpo às vezes somatizar com, sei lá, agora ele não entende que você tá descansando. Né? Não entende. Não Não entende. entendia. Mas é muito importante o que vocês estão falando aqui, que é até bom pro aluno que tá aí observando vocês, pegando os exemplos, um pouquinho da Ana, um pouquinho da Lelis, um pouquinho do Rafa, conheçam seus limites e respeitem seus limites. Com certeza, Respeitem. Se você chegou num ponto... O Kim, ele comentava comigo, quando ele era coordenador aqui de Belo Horizonte, que às vezes um aluno, ele chegava 7 horas da manhã na unidade, o cara tava igual um zumbi, ele chegava pra ele, você, pra casa. Volta pra casa. Não, tem que estudar. Não, senhor. Porque se você não respeitar o seu limite... Você simplesmente... Não você fica funciona. forçando uma coisa ali. Você não funciona. E não tem produtividade, né? Não tem... Exatamente. Tu dá um dia Não tem cansado desse jeito, eficiência. não sai nada. Às vezes, pra Isso. mim, valia mais a pena. Era raro isso acontecer, mas quando eu tava muito cansada, eu preferia ver a aula em casa, só pra não ter o deslocamento de chegar até Sim. o cursinho. É legal que o H Plus dá essa opção pra vocês, né? Sim. Hoje eu vou dar uma descansada, mas o cacique tá ali dando Tá dando aula ali. Às vezes você tá passando mal, tipo, sei lá, uma Legal. enxaqueca muito forte. Não, mas a aula aqui dá pra ver um tiquinho, vai. Tá certo. E, Cacique, isso que você falou, eu achei muito legal também, tipo, essa questão de se conhecer mesmo e saber, por exemplo, as suas prioridades, sabe? Por exemplo, se você é uma pessoa que você precisa muito sair muito com seus amigos e é isso que recarrega a sua energia sempre, sabe? Então talvez seja interessante pra Faça você isso, fazer né? isso. É Faça a mesma isso. coisa comigo. Eu ficar Exato. com meu namorado no final de semana, recarregava toda a minha energia pro resto da Exato. semana. Se você, por Boa, exemplo, uma coisa que eu percebi ao longo da minha trajetória era a questão de dormir. Eu não rendia se eu não dormia pelo menos 8 horas. Pelo menos. Eu não rendia, então eu não conseguia não dormir 8 horas. Era uma prioridade pra mim. A minha saúde, por exemplo, era uma prioridade porque me fazia bem. Fazia bem pro meu corpo, sabe? E essa coisa, tipo, se você não tá aguentando, para. Porque aí você tem... São pequenas pausas que vão Exato. te dando força pra continuar, sabe? Pequenas Senão, pausas. Vai lá, Quinzito. Bom, vocês estavam falando aí do emocional. Enfim, sei que o Cacique fez uma palestra com vocês falando justamente da importância de se dormir no mínimo 6, 7, 8 horas. Isso vai variar de pessoa para pessoa, de indivíduo para indivíduo. E aí vocês foram falando assim, poxa, amizade, eu dava um tempo para mim, eu saía para conversar com meus amigos, para desopilar, tocava um violão. E na hora da prova, todos vocês falaram assim, vinha na cabeça, e se eu não passar, e se não der, e e se, ele nunca aconteceu, né? É uma preocupação, um ponto futuro, o qual você não consegue solucionar. Então, e todos vocês tentavam trabalhar isso, falar, poxa, eu não consigo resolver, tudo que eu consigo resolver, eu já fiz, eu dei o meu melhor, eu estudei aquilo que foi, agora, vou para a prova e seja o que Deus quiser. Então, isso é um tipo de ancoragem, né? Um pensamento positivo que vai te trazer uma certa tranquilidade ou diminuir a ansiedade para a hora da prova. Então, isso também vem tudo de autoconhecimento e maturidade. Assim. Parabéns Inclusive, demais para vocês. eu queria agradecer o H Plus, porque quando eu tava uma semana antes da prova do Unicamp, eles mandaram mensagem com a questão do 100% de bolsa e isso tranquilizou demais para eu fazer a prova. Então, assim, esse negócio de mandar essa mensagem antes pra dar um impulso, assim, de tipo assim, tá tudo bem. Vai Vai dar certo. Tamo aqui torcendo. Se tudo der errado na sua vida, você tá aqui, mas com bolsa 100%.
Sim, exatamente. Eu, inclusive, recebi mega cedo por causa da UFO, né? Então, eu É, fui a a UFO primeira é fase ótima. da Aham. festa, já Antes da sabendo. Unicamp. Verdade, Tô tranquila. verdade. Mas isso tranquilizou demais. Teve uma outra coisa também que eu fazia antes de toda a prova e todo o simulado, que inclusive foi uma coisa que os meus amigos faziam. Eu sempre meditava antes das provas. Pra mim, eu acho que isso foi, tipo, mudou muito, porque eu ia na hora de fazer a prova, mais concentrada e mais calma. Então, tipo, eu tava lá numa outra cidade, no hotel, eu falava pros meus pais, vão fazer alguma coisa lá embaixo, vão arranjar o que fazer. Eu ficava lá 20, 30 minutos meditando, sempre. doido. Foi uma coisa Muito legal. que era um ritual. Eu fiz Legal todas mesmo. as vezes e pra mim me ajudou muito. E funcionou, né? E Funcionou. A meditação, com certeza, dá uma esvaziada aí, né? O famoso pensar em nada. Sim, muito bom. Ô, Cacique, pergunta para você. Opa. E você aí, lidando com todos eles, aí fora todos os alunos do H Plus de BH, me fala como que eles eram emocionalmente, como que era assim, a característica de cada um deles aí que você foi vendo, acompanhando e orientando. Essa é uma pergunta bem interessante. Lá no H Plus, vocês são muitos. Uhum. Mas a gente presta atenção em cada um de vocês. Isso aí, vocês podem ter certeza, a gente sempre estava prestando atenção. O Rafa, eu tenho uma memória sua, cara. Você sentado ali naquelas cadeiras verdes, ali da recepção não, ali perto do laboratório. No inicinho do ano? No início do ano, você fazendo questões abertas de biologia. E quando você veio me perguntar uma coisa, nem era sobre biologia. Era uma coisa assim, estratégia de como responder questão aberta. Naquela hora eu falei, porra, esse cara aqui, ele vai longe. E foi bem no início do ano, isso foi coisa de março, abril, talvez. Tava você e eu não lembro quem, era uma amiga sua que tava lá. Eu lembro direitinho, inclusive... Ana Bia, provavelmente. Provavelmente. Inclusive, no carro a gente comentou sobre essa letra maravilhosa que o Rafa veio. Na hora que ele me mostrou o papel dele, eu falei, rapaz, isso aqui é um médico que já Já tá pronto, já tá já bom. tá ali. Aham. Já falta só colocar, né? A Aninha, a Dias... Eu lembro muito bem, porque eu sempre ia lá na sala de estudos, né? Geralmente eu passo 1 ou 2 vezes na sala de estudos ali pra ver como é que tá. Sempre ela ali, quietinha, bonitinha, com um fonezinho, estudando, fazendo exercício, assistindo aula. Então aí eu falava, pô, nem vou mexer, deixa ela ali, quietinha. Quando ela precisava, você ia lá na sala, né, Aninha? E essa daqui, essa princesinha aqui, a Lelis, sala de aula. Tava dando aula, ela tava lá assistindo as aulas e realmente eu percebia, e era uma coisa inclusive que a Andréia chegou a comentar comigo, a Luísa também, que era, a gente percebia muito os alunos que corriam muito atrás dos plantonistas e corriam muito atrás dos orientadores, que vocês esqueceram de falar deles também, né? Sim. Essa Nossa daqui, vida. com a redação, era impressionante. Nossa senhora, o que ela alugava a Camila... Teve um dia que eu fui 2 vezes. Duas porque vezes? tava semana antes da UFO. E aí eu precisei aprender, tipo, 5 gêneros novos em uma semana. E aí eu fui indo nela, aí eu fui de manhã, aí ela mandou reescrever a redação. E eu fui de tarde de novo pra mostrar a mesma redação. Você ia muito na Luísa, né? No início do ano. No início, porque no início do ano, que nem eu falei, né? Eu fui tentando ir pegando o meu foco não era a FUVEST, mas eu definitivamente fui pegando as vibes das coisas. Eu fui pegando a vibe das provas abertas, fui pegando a vibe da redação. E então, tipo, no início do ano, principalmente, eu fui muito na Luísa pra entender como funcionava A Luísa é redação. orientadora de redação. Exato, Não a Luísa coordenadora. orientadora de redação. Para entender como funcionava a redação FUVEST, e ela foi me dando esses feedbacks e com certeza, tipo, quando eu passei para a segunda fase, eu já tava com essa bagagem para eu ter um refinamento da redação. Não tava chegando, tipo, não sei nada da redação da FUVEST, sabe? Eu já tava sabendo bastante. Sim. E agora era refinar para eu conseguir melhorar ainda mais. Eu lembro isso foi disso, eu bom. lembro que a Luísa comentava comigo, pô, o Rafa vem sempre aqui, a gente discute muito da redação da FUVEST, das paulistas, eu lembro bem disso. Então é interessante essa pergunta que quem fez. Por incrível que pareça, vocês são muitos e a gente tá de olho em cada um de vocês. Hoje eu tenho o privilégio de estar na presença de vocês 3. Eu tenho um orgulho imenso, eu falei com vocês disso, de vocês ter conquistado, porque quem conquistou foram vocês.
tá? Ana Leles, Rafa, Ana Dias, foram vocês que conquistaram essa vaga. Lindo demais, mas eu tava lá... Sabe assim, meio aquele... Eu não sou paizão não, porque eu não tenho idade pra isso não. Tá bom. Mentira, tenho até idade, mas vamos deixar de lá. O tiozão aqui sempre tava de olho em vocês. E de olho nos outros também, porque... É lógico que aqui não vamos ficar falando essas coisas, mas já tem muita gente aí que vai ser aprovada agora, no SISU, que eu já tô de olho ali. E depois vamos estar aqui de novo, Quinzinho, pra gente fazer um outro podcast com os aprovados. Aí vem o FMG, vem o FOP, vem o FVJM, o FRJ. Vamos pôr a galera aí pra trabalhar. Muito orgulho de vocês, gente. Muito orgulho mesmo. É interessante isso, que cria uma ideia de proximidade. Todas as vezes que eu passei pra segunda fase, a primeira pessoa que eu contava era o Cacique. Eu ia lá e falava... Que fofa! A primeira pessoa que eu contei quando eu passei na FUVEST foi o Cacique. Eu tava no carro, minha mãe não tava comigo. E aí eu fui lá, vi e mandei a foto pro Cacique direto. Coisa porque eu mais queria linda, que gente. ele visse. Lindo demais. Eu lembro uma vez que eu tava passando um aluno falou assim, bom dia, Cacique, aí eu chamei a pessoa pelo nome. Acho que foi a Gisele da Med 2. Falei, bom dia, Gi. Ela, você sabe meu nome? Mas a gente sabe o nome, pô. A gente sabe o nome da galera. Sabe nome, sobrenome, sabe muita coisa. Seguinte, gente. Vamos caminhar para o encerramento do nosso episódio. Eu queria que cada um de vocês aí desse rápido, passa rápido, né? Bate-papo passa rápido. Desse um recado para quem está chegando agora no cursinho, para quem fez 1, 2, 3, 6, 10 anos de cursinho, enfim. Dá um recado para quem ainda não chegou onde vocês chegaram. Basicamente é isso. Vai lá, Dias. Tá, pra quem tá entrando no cursinho, o meu recado é: você tem muita coisa, muita disponibilidade, muita gente pra te ajudar, muito recurso. Então, aproveita o máximo que você consegue, usa os plantonistas, usa os orientadores, usa os coordenadores, acampa na casa, na sala do Cacique. Não vai lá pra casa não, fica lá na sala. Aproveita tudo isso, porque tem muita gente te ajudando, e isso, assim, ajuda muito. Tenta cuidar da saúde mental, é muito importante o ano todo. E se você já fez cursinho várias vezes e tá fazendo de novo, vê isso como um novo recomeço. Porque você tem um ano novo, não importa o que você fez antes, você tem um ano novo para mudar as coisas, para estudar e tentar descobrir qual que é a falha que você tá tendo, qual que são seus pontos fracos, trabalhar nisso. Eu acho que o mais importante é o autoconhecimento, corrigir seus erros e aproveitar todo mundo que tá lá pra te ajudar no cursinho. Bacana, Vanessa. Eu também concordo com tudo que ela falou. Acho que aproveitar, não ter vergonha dos plantonistas é essencial. Eles estão lá só pra te ajudar e eles não vão rir de sua cara se você chegar com uma pergunta muito boba. É ok, tipo, existe pergunta muito boba e eu já fiz várias. E não ter vergonha deles, eles só estão lá pra te ajudar. Se você acha que, por exemplo, muita gente lá tinha metodologia diferente e às vezes me assustava, então você vai lá procurar alguém que já tem experiência pra você saber o que te ajuda mesmo, o que você tá pronto pra poder seguir nesse ritmo. Além do que descanso, é necessário descanso, igual a gente falou aqui. Tratar da saúde mental também é essencial durante esse processo. E fazer muito exercício também, ajudava demais. Basicamente isso. Uma coisa que eu acho que ele falou também que eu achava muito importante, é porque eu, por exemplo, não estava focada nas de São Paulo. O meu foco era basicamente Enem, só que no início do ano eu fui nos coordenadores e eles falaram assim, não, faz umas 3 discursivas, você vai lembrar das coisas. E aí, desde o início do ano, eu pelo menos fazia 3 discursivas da matéria que eu tinha visto no dia, para eu poder lapidar aquilo. E aí, querendo ou não, eu já preparava para outras provas que eu também sabia que eu ia fazer, mas que não era o meu foco. E para quem já está há muito tempo fazendo isso, pensa de uma forma diferente. Você não está há muito tempo, você está adquirindo conhecimento há todos esses anos, e todos esses anos é um conhecimento novo que você está aprendendo, e é seguir firme, é não desistir, e a hora vai chegar, a hora vai chegar. Então, eu acho que para a dica mais geralzona, eu acho que
a questão em focar em aprender as coisas, focar em aprender os conteúdos, absorver eles, e entender eles de verdade, entender o porquê que as coisas são do jeito que elas são, por que essa fórmula é desse jeito, por que vocês entenderam o que eu quis dizer. O filósofo. Eu acho que isso me ajudou bastante. E também, se você tem uma banca de interesse, tenta explorar muito como funciona essa banca. Por exemplo, a Ana falou da questão dos exons e dos introns. Eu tinha feito, ao longo de dezembro, várias provas da FUVEST da segunda fase. Eu já tinha feito umas 3 questões de exon e intron. Então, quando eu li aquela questão, falei, ok, mais uma de exon e intron da FUVEST. Então, eu acho que isso foi uma coisa que é bem boa, sabe? Entender as necessidades e o modo que cada prova cobra cada conteúdo. E sobre quem tá tentando tem muitos anos, é uma situação muito muito chata, né? Porque o vestibular, querendo ou não, é um processo que não é aquele mito da meritocracia, tipo, eu fiz porque eu sou foda, eu tô aqui porque eu mereci e tal. Muitas vezes não é do jeito que de fato acontece, sabe? Tem vários fatores que envolvem, tipo, sorte, a gente tava comentando de sorte. Sorte, privilégios, várias coisas. Então, eu acho que se você tem consciência disso e, tipo, se é o seu sonho, tem ainda uma possibilidade. Talvez não foi ano passado, mas talvez esse ano seja. Então, equilibrar e pensar até onde vai a vontade do meu sonho. E se é o seu sonho, você tem que batalhar por ele. E é isso que eu acho. Legal. Fechou. Cacique? Bom, então, para finalizar aqui, queria, em nome da coordenação da H Plus de Belo Horizonte, eu, Andréia, Luísa, Aurélio, toda a equipe de professores, equipe de plantonistas, todo o staff do H Plus, parabenizo a vocês 3. Nós estamos muito, muito orgulhosos, não só do primeiro lugar da USP, não é do trabalho que vocês fizeram. Cada um do seu jeitinho, cada um sabendo o que tinha que ser feito, correram atrás. O Rafa falou uma coisa que é interessante. O vestibular, ele não é certo. Vocês estão dando o máximo de vocês, mas lá no dia tudo pode acontecer. Exato. Né? Tudo pode acontecer. Então, o equilíbrio mental, a força da mente mesmo, de você chegar e conseguir implementar na prova tudo que vocês fizeram é muito importante. Parabéns, Ana Flávia. Parabéns, Rafael. Parabéns, Ana Flávia. Obrigada. Parabéns demais pra vocês. Eu sempre falo uma coisa, eu acho que cheguei a falar pra vocês 3 durante o ano. Eu tenho isso na minha mente. Passar em medicina é uma coisa assim... Não é que não seja difícil, mas na minha cabeça, passar em medicina dá mais trabalho do que é mais difícil. Dá muito trabalho para vocês. Uhum. Vocês têm que correr muito atrás. Mas não é aquela coisa impossível. E eu gosto de passar isso para os meus alunos e para a galera que está assistindo também. Corram atrás dos sonhos, dediquem-se igual esses 3 dedicaram. Algumas coisas vocês têm que abdicar, né? Toda escolha é uma renúncia. Então, se vocês escolheram fazer um vestibular de medicina e são aprovados, com certeza vocês abdicaram de algumas coisas. E no final, galera, vale a pena. Com certeza. No final, vale a pena. Vale muito. Parabéns para todos. A equipe do H Plus abraça vocês, beija vocês. Sensacional, sensacional. Muito obrigado. Poxa, eu queria agradecer o tempinho aí de vocês para poder ir no estúdio de BH para a gente bater esse papo. Vocês estão convidados, assim que estiverem em São Paulo. A Ana Flávia, que for para Ribeirão, faz a curvinha, chega aqui na passagem de São Paulo. Eu, como mineiro, apesar de quando eu estava em BH, eu era taxado de paulista, né? Porque eu sou do sul de Minas. Enfim, mas você tem um sotaquinho paulista já. Tem. É o que eu mais escutei aí. Obrigado, viu, Rafa? Seguinte, agradecer. Parabéns demais pelo esforço de todos vocês, pelas dicas que vocês deram para quem ainda está na tentativa de não desistir. Vai no seu tempo, tenham autoconhecimento. Tudo que vocês falaram é de imensa valia para quem
ainda não chegou lá. Então, a Ana disse de recomeço. O recomeço não é do mesmo ponto de partida, porque antes você estava aqui, agora você está recomeçando dali. Então, saibam disso. Corram cada um a sua corrida. E é isso. Sigam o H+, vocês vão encontrar todos estes aprovados e muitos outros. Parabéns para a equipe de BH, professores, protonistas, coordenação, pessoal da secretaria, as tias da limpeza, enfim. É isso. Muito obrigado, gente. Obrigado mesmo. Gostei demais. Espero que isso aconteça assim que terminar o SISU. Tamo Maravilha. junto. Valeu, Quinzão. Obrigada. Valeu. Valeu, Obrigado. gente. Tchau, Beijo, gente. prazerzaço. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.